Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 19 de abril. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 52 ao 59, que diz assim: Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus se aprofunda cada vez mais no seu discurso sobre o pão da vida, sobre o pão do céu. Jesus havia afirmado que daria a sua carne para comer. No início do evangelho de hoje, os judeus começam a discutir, porque entenderam o que Jesus falou, mas começaram a discutir porque duvidaram também, não acreditaram. Eles começam a discutir entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne para comer? Como é que pode um negócio desse? Porque veja, humanamente é algo inconcebível, não aceitável. Humanamente. Humanamente não se tem lógica no que Jesus disse, né? Mas Jesus vai responder, né? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Não tereis a vida, mas de que vida Jesus está falando? Não é da vida biológica, é da vida divina, é da vida eterna. Veja, Jesus hoje vai nos mostrar que a Eucaristia é o pão da imortalidade. A Eucaristia é o pão da vida eterna. Eu dizia esses dias que a Eucaristia gera em nós vida eterna. E é Jesus que está dizendo isso, né? Jesus está dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então a Eucaristia é fonte de vida eterna, fonte de vida divina. E Jesus está dizendo: e eu ressuscitarei no último dia. E veja que afirmação Jesus vai fazer agora. E aqui é um dos versículos, um dos textos bíblicos que fala claramente, que Jesus fala claramente, né? Ele diz: porque a minha carne é verdadeira comida. Veja, e o meu sangue verdadeira bebida. Jesus não pode ser mais claro do que isso. Minha carne é verdadeira comida. Meu sangue verdadeira bebida. Meu povo, verdadeiramente Jesus se dará a nós como alimento na Eucaristia. Nos sinóticos ele vai dizer: tomai, comei, tomai, bebei. E aqui ele está dizendo: é verdadeira comida,
Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Então, nós não temos que cair no erro de ficarmos colocando palavras na boca de Jesus, dizendo, mas é porque vamos interpretar aqui o que Jesus quis dizer. Não, ele disse, sua carne é comida, seu sangue é bebida. Não, mas representa, ele não diz que representa, ele não diz que simboliza, ele diz que é comida, que é bebida. Percebe? E aí os judeus não vão acreditar. Os próprios discípulos de Jesus, nós vamos ver depois, não no evangelho de hoje, mas no próximo, a continuação, que os próprios discípulos deixaram de andar com Jesus, porque não acreditaram na palavra dele. E é importante que se diga isso. Não acreditar na Eucaristia é não acreditar em Jesus. Percebe? Eu não acredito na Eucaristia, eu não acredito na igreja. Meu filho, você não acredita na Eucaristia, não acredita na igreja, mas porque antes você não acreditou em Jesus. Antes você não acreditou na palavra de Jesus, porque, repito para você, não acreditar na Eucaristia é não acreditar na palavra de Jesus, né? Pão da vida eterna. E depois Jesus ainda diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ora, meu povo, se fosse pão, um pão, eu comer um pedaço de pão me faz íntimo de Jesus. Eu comer um pedaço de pão, como muitos por aí comem dizendo que é Santa Ceia, me leva à comunhão com Deus? Um pedaço de pão? Não, 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 não. 1000 vezes não. Então, é Jesus na Eucaristia que me leva à comunhão. Por isso que um dos nomes do sacramento da Eucaristia é comunhão. Jesus está dizendo, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eucaristia a Eucaristia é comunhão com Deus. Como eu comendo um pedaço de pão, eu vou ter comunhão com Deus? Como muitos pensam que é somente pão. Não, não e não. É Jesus. Né? Então continua. Como o Pai que vive, outra coisa séria que Jesus fala. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. O que me come, o que come a minha carne, viverá por mim. Isso é muito sério, meu povo. Quem se alimenta de Jesus na Eucaristia, assume para si a vida de Cristo. Quem comunga deve viver a vida de Jesus. Olha como é sério. Olha como a Eucaristia nos compromete. Quem comunga se compromete a viver a vida divina. Quem comunga se compromete e deve viver a vida divina. Porque Jesus está dizendo, o que me come viverá por causa de mim. Isso é sério. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Queremos viver para sempre? Comunguemos o corpo de Cristo. Vivamos a Eucaristia. Vivamos aquilo que celebramos. Vivamos eucaristicamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.